na hora que vocês votaram a favor, então ninguém tinha ciência de que ia cobrar na conta de água. E é o seguinte, quando o cara votou sim ou não, ele tinha ciência de que ia ter a cobrança de valores de alguma forma de taxa para a população. Então você dá um cheque em branco para o executivo? Eu não sou prefeito de Alagoas. Se ela foi de iniciativa do executivo, ciente esse executivo de que ele tem caixa suficiente para não precisar cobrar taxa. O que contrata uma empresa, gasta 1,4 milhões e depois volta no que fez? Quer dizer, quem que errou? Duas coisas aqui, o senhor concorda que foi opcional, o prefeito optou por isso? Está aqui um documento do governo federal. Ou você cria taxa do lixo ou você não recebe na recurso lei federal. Não tá assim. Não tá assim. Sim. Fala pessoal, tudo bem? Marco Silva aqui, tudo na paz? Enio Torres, como é que você tá, meu irmão? Bem. Hoje a gente tá não uniformizado, mas nas cores iguais, né? No cinza, né? Hoje, as camisetas é outro negócio que eu quero, né? Hoje você seguiu a regra. Da outra vez nós tivemos aqui no último programa e eu vim com a camiseta que eu falei que não viria. Não sabe ler? Pessoal, estamos começando nosso podcast aqui. Gostaria de antemão de agradecer ao Sargento Rodrigues por estar com a gente aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a taxa do lixo, né? Esse tema que está em alta aí, a gente está falando bastante, né? Tem posicionamentos favoráveis, tem posicionamentos contrários, mas eu acho que o salutar é a gente conversar sobre isso. Obrigado, Sargento, por ter vindo aqui para falar com a gente. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, Marcos, agradeço o Enio pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sei da audiência que vocês têm, levando informação para a população e tenho certeza que nós vamos ser um grande bate-papo levando informação para a nossa querida população terlagoense. Show de bola. Muito obrigado, viu? O vereador pela União Brasil, Sargento Rodrigues, foi terceiro mais bem votado, né, na última eleição, com 1.149 votos. Isso aí. Também vai estar com a gente hoje o Davis Martinelli e também a Sayuri Baez. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer essa conversação sobre esse tema importante aqui sobre a taxa do lixo. E vamos falar também dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros aí. Sem eles, esse programa aqui não estaria de pé, tá? Então, nossos patrocinadores, Academia Power Fit, um ambiente climatizado, tem área Kids, aceita Gym Pass e também Total Pass lá, tá, pessoal? Fica na João Carrato, 442, no centro, dentro das Lagoas. E o horário também é bem interessante, que é das 5 da manhã até as 22 horas. Nos sábados, das 8 às 14 horas e vários feriados que eles abrem lá. De repente, se você tiver um feriado com sua academia fechada, vai lá, faz um treino lá e verifica como que é a academia, tá? Tem também duchas lá, vestiário, Academia Power Três Lagoas, beleza? Empresa Telnet. Telnet aí também tá com a gente, aí, empresa Telnet, empresa de sistema de comunicação Telnet. Conecte com planos que cabem no seu bolso. Telnet, 0800 689 83. Vários locais com portabilidade, compensa muito dar uma avaliada lá. Esse é o número é o WhatsApp, beleza, pessoal? E também Pretinho Imports. O homem mais desenrolado das Lagoas. Tudo para seu tereré. Com Pretinho Imports. Erva, copo, bomba, garrafa e muito mais. Precisando de ervas no atacado ou no varejo, só se ligar lá no Pretinho Imports. Beleza? Show. E Sargento, tudo na paz? Graças a Deus, 100%. Show. O senhor já assinou nosso abaixo assinado a favor do cancelamento da taxa de lixo? Não. Não cheguei a assinar, não. Tá online? Tá online, então a petição online. Nós estamos trabalhando já para a gente conseguir subsídio nesses próximos 90 dias aí, trabalhando firme aí para não voltar mais a cobrar essa taxa do lixo, principalmente da forma que foi cobrado, né? Sim. Mas estamos trabalhando para não voltar mais. Para não ter a taxa. Para não ter. Legal. Suspender e depois cancelar. Já está suspenso por decreto, né? Por 90 dias. Isso. Mas nós estamos trabalhando para não voltar mais. Então temos que ter formas de apresentar o subsídio, né? Isso. Para não cobrar da população mais. Exatamente. De quem que foi a iniciativa de suspender? Eu fiz um ofício solicitando para o prefeito Anjo Guerreiro, protocolei no executivo, solicitando a suspensão imediata. E fizemos o pedido, mas foi praticamente unânime de todos os vereadores na Câmara Municipal solicitando a suspensão. Por quê? Da forma que foi cobrada a taxa do lixo, vocês acompanham. Eu sempre me posicionei contra, porque eu não consigo entender que quem gasta mais água produz mais lixo. Fora do comum. Uma correlação, parece. Uma cobrança dessa em cima da conta de água. Uhum. Então, às vezes, a pessoa gasta R$1.000 de água, mas ela produz uma sacola de lixo por semana. O outro gasta R$100 e produz um saco de 50, 100 lixo por dia de lixo. Uhum. Então, ficou totalmente equivocada essa cobrança. A gente esteve conversando com o Emerson Barbosa, né? Que é o diretor de Receitas e Finanças.
O processo de cálculo é muito complexo, mas parece que foi algo elaborado pela ANA, né? Agência Nacional de Águas, né? Que esse foi o direcionador, não a base do cálculo. Assim. Mas assim, eles tentaram fazer de uma forma minimamente viável, porque na realidade é praticamente impossível, né? Você vai ter que botar uma balança num caminhão, mas que já existe também, né? Já existe em alguns países, tem outros modelos, se eu não me engano, a gente tinha saco visto de lixo saco também. de lixo, a Alemanha e Suíça, eu acho, eles... Suíça, peso, parece. Na Alemanha e na Suíça que eu tinha visto era que o governo fornece um saco ali e tal. Mas a gente estava falando de questões ligadas a algo que já é implementado lá e tal. Aqui, quando foi dada essa possibilidade de cobrar a taxa de lixo, todo mundo avaliou de forma positiva? Não. 3 votaram contra, que foram o Sayuri, o Baez... Paulo Veron e o David Martinelli. Os demais votaram a favor de cobrar a taxa? Não de cobrar. Como eu estava até falando, regulamentação do marco do saneamento básico, é uma lei federal de 2020, né, que foi criada até no governo do presidente Bolsonaro, e então tinha que regulamentar. Os municípios têm que regulamentar o marco do saneamento básico. Regulamentar seria o quê? Regulamentar cada município, você ia traçar as estratégias, o que você ia fazer com a coleta final do seu lixo. Ou você ia subsidiar, né? Isso. Você tem que demonstrar para o governo federal de que forma vai ser subsidiado, porque eu sou autossuficiente, a minha receita, eu não preciso cobrar a taxa do lixo. Ou regulamentar e o prefeito, o executivo, criar uma taxa do lixo. Na hora que vocês votaram a favor, então, ninguém tinha ciência de que ia cobrar na conta de água? Não, no momento da regulamentação, apresentação de cobrar na conta de água, não. Vinha em discussão que se poderia ser aplicado em nosso município, inclusive até apresentaram alguns números que poderia sofrer sanções sobre o recurso do repasse do governo federal, principalmente em emendas parlamentares. Isso era uma possibilidade que não regulamentasse. Mas era uma possibilidade ou era algo que ia acontecer e vocês, com base nisso, votaram a favor? Algo que poderia acontecer. Então nós regulamentamos. Mas não no documento, isso não está no documento, né? Tá. Em dezembro de 2021 foi a votação, vocês sabem, né? Ele está falando da regulamentação, Enio. É o momento onde todos os municípios vão olhar para você, para si, e vão dizer: aqui eu consigo subsidiar ou eu repasso. É esse momento que ele está falando, ainda não é da criação da taxa. Criação da taxa. Criação da taxa teve um estudo técnico aí, começou a cobrar essa taxa. A lei foi aprovada em dezembro de 2021, a regulamentação. Volta para o executivo. Ok, a Câmara Municipal aprovou a forma do senhor regulamentar. Aí, no caso, regulamentar era o prefeito, você pode não cobrar, ou não? Pode não cobrar. Não, eu digo assim, mas essa eu gosto. Não, é que a gente somos da classe A, B, C e D, né? Dos analfabetos, burro, confuso e desorientado. Não, mas tem que ser bem... Então é importante estar do lado de cá, porque a gente tem muita dúvida, a gente não tem muita facilidade para entender. Né? Então, por isso que é bom estar os mais ignorantes do lado de cá. A ideia que eu quero... O que eu quero entender é o seguinte. Quando o cara votou sim ou não, ele tinha ciência de que ia ter a cobrança de valores de alguma forma de taxa para a população? Poderia ter. Quando ele votou, ele tinha essa ciência disso. Sim. Todos os que votaram a favor. Todos que votou a favor e os que votou contra a regulamentação tinha ciência que poderia sim, se o executivo quiser, criar a taxa do Mas lixo. Então você dá um cheque em branco para o executivo? Olha, na verdade não é nem cheque em branco. Regulamentamos a lei do marco do saneamento básico no nosso município. Cabe cada executivo, que é o prefeito, ele pegar e fazer a forma que ele julgar necessário. Olha, eu não consigo subsidiar o lixo. Uma cidade que não consegue subsidiar o lixo, então eu vou criar uma taxa. Então cria uma taxa, faz um estudo, como foi feito em Três Lagoas, só que em Três Lagoas estudaram e cobraram e resolveu cobrar em cima da conta de água. Outros municípios estão cobrando uma taxa taxa fixa em cima do IPTU. E assim por diante. Aí cabe a uma equipe técnica. O prefeito Ângelo Guerreiro foi aprovado a lei no município em 2021, dezembro de 2021. E agora no ano de 2023 começou essa cobrança em março. Foi quando apresentaram a cobrança em cima da conta de água e totalmente foi apresentado, vocês acompanhou, valores distintos. Então, às vezes, você aqui paga 25, o vizinho da frente 40, o vizinho do lado 70, teve valores altíssimos. Teve. E tem a taxa mínima que é 18,40, que até hoje eu só encontrei taxa de 18,40. E quando o próprio executivo conversou com os próprios vereadores da base, porque nós somos da base do prefeito. Então, por isso que nós regulamentamos com tranquilidade e não é dando um cheque em branco. Nós acreditamos e tínhamos certeza que ia ter um estudo técnico para que realmente, que quando o executivo levou o projeto para a Câmara Municipal, as taxas apresentadas, além de ter uma taxa que nós aprovamos uma lei social,
que ia ser isento, mas claro que a família tinha que se encaixar em algumas coisas e apresentar e se cadastrar na prefeitura, lá no setor do Barbosa, que teve aqui no programa de vocês, apresentou que ia ser taxa de 8, 10, 12 reais, 14 reais, e grandes produtores de lixo, como grandes redes de mercado do município, ia pagar no máximo aí 70, 80 reais. E isso era mais ou menos uma estimativa. Se caso fosse cobrar, quando apresentou a cobrança, fugiu totalmente, por isso que todos os vereadores, que vocês devem ter acompanhado a sessão, se revoltou. Até os vereadores da base. Não, dessa forma nós não aceita. Porque sou da base do prefeito Anjo Guerreiro, sempre falo, mas sou da base da população. Quem me colocou lá foi através do voto da população. Então eu vou ficar do lado da população. Eu, de imediato, fiz um ofício, protocolei, pedindo a suspensão imediata da cobrança. Ah, mas foi através do seu ofício, sargento, que suspendeu? Não. Acredito que não, mas surgiu o efeito. É um mecanismo que o senhor utilizou. É um mecanismo que eu tenho. Falei, vou documentar e vou pedir a suspensão. Como todos os vereadores se manifestou contra da forma que estava. E nós estamos tentando resolver isso na forma do diálogo. Por isso que suspendeu e vamos trabalhar firmemente para não cobrar mais. Mas, por exemplo, o legislativo ele tem ciência do caixa, né, que é altamente farto, digamos assim, né? Proporcionalmente município de Três Lagoas, vamos ser realistas. Então, uma arrecadação diferenciada. Tendo essa ciência, ainda compensava dar esse cheque em branco, ou não era mais negócio chegar e falar assim, prefeito, não dá nem para votar isso? O Ricardo Nunes em São Paulo, que é uma mega de uma cidade, nem mandou para a Câmara, né? Eu, sendo legislativo, eu falava, prefeito, a gente não tem caixa, para que a gente vai produzir um estudo desse? Vai gastar. Quanto custou o estudo? 1 milhão e pouco, parece? Parece que teve uma empresa que foi contratada, né? E eu não tive o acesso aos números, porque foi o executivo que contratou, né? Sem autorização do legislativo. Então, mas as informações que nós temos só acerca disso, aproveitar o ensejo, 1,4 milhões, né? Foi utilizado, o estudo custou, né? No processo parece que houve solicitação para isso. Mas, enfim, 1,4 milhões para que faça um estudo. E a gente nota que esse estudo foi inválido, porque a gente suspendeu essa cobrança. Suspendeu e estamos trabalhando, como eu disse, para não voltar a cobrar mais. Assim, a credibilidade do executivo, eu falo como um vereador da base do prefeito, mas eu sou uma base que eu também sou bem independente. Quem acompanha o meu trabalho sabe da forma que eu trabalho na Câmara. Se tiver uma coisa de interesse da população e do prefeito, a gente tem que ouvir a população e votarmos. Mas sabendo desse caixa absurdamente grande, 15 milhões não é nada. Para esse caixa. Não era, 5 dias de orçamento. Não era questão de falar, prefeito, é melhor nem votar. Porque a gente sabe que o dinheiro tem. Isso é inquestionável. Aí a gente falou assim, não, vamos aprovar e dar na sua mão para você taxar com o estudo que você vai pegar. Se eu já sei que eu tenho caixa, eu ainda vou dar esse risco para a população de ter que pagar? Às vezes, votar contra uma regulamentação, para quem está às vezes na oposição, é até bom, que é o momento de surfar numa onda. Mas para quem tem, às vezes, uma responsabilidade no mandato e uma lei federal que tinha que ser regulamentada, regulamentamos. Só que aí cabe ao executivo, que nem às vezes eu sou cobrança, de algumas cobranças que eu recebo. Eu não sou prefeito de Três Lagoas. A população sabe que eu, como vereador, trabalho muito, 24 horas, sacrifico minha família, fico com o meu celular 24 horas ligado e passo meu número para toda a população. Então, nós... a credibilidade que o prefeito Anjo Guerreiro vem fazendo para nós, que é vereador da base, e para uma boa parte da população, que eu não preciso falar aqui, que o prefeito tem uma avaliação positiva muito grande. É claro que com essa taxa que foi criada, deu uma, como podemos dizer, uma caída, né? Opa, mas o prefeito trabalhador, um prefeito que faz obra pra caramba, um prefeito que tem uma avaliação enorme, de podemos dizer de 75% a 80% de avaliação positiva, de boa para ótima. E aí cria uma taxa... que a pesquisa, eu morro falando nesse programa aqui, pesquisa é um negócio que para mim não deveria existir, porque a base, o modelo, a aferição, o que vai... A aprovação dele... Pode ser boa, como pode ser ruim, mas com base em qual pesquisa? Quem fez? Quem encomendou? Qual o interesse? Quer dizer, não dá para entrar. Minha pesquisa que eu avalio o prefeito Anjo Guerreiro é a rua. Porque eu ando muito pela rua e ando muito pelos bairros. Então, por onde eu converso com 10 pessoas, 8, 9 avalio o prefeito top. Então, como eu converso muito com a população, eu particularmente não preciso nem de pesquisa de número, porque eu estou na ponta do bairro, eu estou na rua, eu estou no centro, eu estou conversando com as pessoas. Então, tem uma avaliação muito boa. Agora, mas sobre o critério, sobre a forma que é feita pesquisa, eu não vou entrar nesse... Não, até nessa pauta. Mas, assim,
Eu tenho certeza que o prefeito tem uma avaliação muito boa. Três Lagoas é um canteiro de obra. Hoje, quem é de Três Lagoas e me ouve, sabe o que eu estou falando. Se você pegar um passado recente, você ia nos postos de saúde do nosso município, ia nas creches, ia nas escolas, era terrível. Quando o prefeito Ângelo Guerreiro assumiu o primeiro mandato, eu estive na rua visitando as CIs, os postos de saúde com ele, juntamente com, na época, o Coronel Arruda, comandante do bombeiro. Teve creche que chegamos lá, falou, prefeito, isso aqui você tem que interditar, não é amanhã, hoje, tem que interditar ontem, porque essa creche aqui está colocando em risco as crianças, como era ali a irmã Sheila. Então, hoje é uma realidade. Todas as escolas reformadas, todas as CIs reformadas, os postos de saúde. Hoje, todos os postos de saúde têm médico durante o dia, remédio na partilheira, cerca de 85% da medicação na partilheira. Então, é uma realidade que isso aí atrai uma avaliação positiva, prefeito. Porque se você puxar O senhor acha que, então, porque de repente é minha leitura também, o senhor acha que isso tem muito a ver com o descaso que foi, não tem outro nome para isso, que foi o segundo mandato, os 2 últimos anos, os 3 últimos anos da Márcia Moura? As gestões, sim, as gestões anteriores deixou a desejar. Eu não vou nem entrar no mérito se foi descaso, ou secretariado, ou a equipe de trabalho que ela tinha, mas Três Lagoas estava em uma situação de abandono. Você está sendo bem. Então, hoje você vê, principalmente agora as obras que começou a sair, principalmente no segundo mandato do prefeito Ângelo Guerreiro, na questão da infraestrutura, drenagem, macro-drenagem, recapeamento. Poxa, Feira Central... Mas, então, para a gente só ter mais a clareza, assim, a taxa em si, ela foi de iniciativa do executivo, ciente esse executivo de que ele tem caixa suficiente para não precisar cobrar taxa. Como eu disse para você, foi regulamentado, a lei do marco do saneamento básico, devolve o prefeito. O prefeito, como vocês disseram, contratou uma empresa para fazer um estudo técnico, se tem necessidade ou não de cobrar a taxa do lixo. Foram decididos. Essa empresa, ela tinha era o objetivo? Era ela estudar se tinha necessidade de cobrar a taxa? E a forma que ia aplicar, se fosse cobrar, a forma que ia aplicar. Apresentar um número para o executivo, né? Mas mesmo sabendo que tinha caixa, por que contrata uma empresa, gasta 1,4 milhões e depois volta no que fez? Quer dizer, quem que errou? Tem um erro. Porque se fez e depois voltou atrás, tem um erro. Eu acho quem que assina o cheque aí? Eu acho assim, eu na parte do legislativo, agora o que nós tínhamos que fazer, nós estamos fazendo. Está do lado da população, não aceitar a cobrança da forma que foi feito. Agora, sobre a equipe técnica que foi contratada, valor, por que decidirem cobrar o executivo? Sabendo, ele tem caixa. O senhor é vereador, o senhor tem ciência de que o caixa é suficiente para pagar isso. Com certeza. E aí você aí no caso a figura do executivo contrata o cara sabendo que tem dinheiro. Qual que é a ideia? Eu não estou conseguindo entender isso. Tipo assim, eu tenho muito dinheiro e vou pegar mais um pouco da população. Mas assim, talvez, não estou falando que foi isso que aconteceu, porque aí tem que falar de repente com o secretário de governo. É o seu ponto de vista. Secretário de governo do Leonel, de repente vocês trazem ele aqui, convidar também, que eu acho que até é interessante. Legal. Já está feito o convite, né? Então, mais que feito. Isso. Você conhece muito bem o Leonel. Sim. Então eu acho assim, Três Lagoas tem um caixa, podemos dizer, suficiente para arcar com a coleta do lixo. Perfeito. Mas, de repente, isso é um ponto de vista meu, a prefeitura falou, olha, se nós vamos gastar 14 milhões em pagar, subsidiar o lixo, vamos criar taxa, 14 milhões nós joga em pavimentação asfáltica, em drenagem, então vamos ratear esses 14 milhões com a população. Talvez foi isso uma decisão dele, um pensamento dele. Como nós temos uma ferramenta legal hoje que abre o espaço de criar essa taxa do lixo... Que é, no caso, um imposto, né? É um pequeno imposto, né? Eu gostei, já confirmou. É um pequeno imposto. O pessoal talvez decidiram. Então, já que nós temos essa ferramenta, mesmo Três Lagoas tendo muito dinheiro, mas em vez de nós pegar 14 milhões e investir no lixo, vamos ratear com a população com essa nova taxa, um novo imposto, podemos dizer, né? E vamos deixar esses 14 milhões para investir em obras. Então são duas coisas aqui. O senhor concorda que foi opcional? O prefeito optou por isso, por essa cobrança? Optou por essa cobrança. Porque, segundo... Porque tem que deixar isso muito claro. Porque a gente tem que esclarecer o que o Barbosa falou, né? Ele falou que era uma... Ele tinha que embutir isso porque senão ele tinha algum tipo de responsabilidade, não conseguiria financiamento com o governo federal. Poderia. Pessoal, se isso é 100% concreto, existe muita especulação. Eu nunca vi um documento falando, claro, com certeza foi o que a gente ouviu falar, mas nunca falou, tá aqui um documento do governo federal. Ou você cria taxa do lixo ou você não recebe nada do governo federal. Na lei não tá assim. Não tá assim. Na lei ela tá muito clara. Na realidade, a gente pesquisou bastante isso até. E até eu recortei um lance aqui que foi, eu achei assim, isso é muito
na minha opinião, até destoa muito de como a gestão tratou esse problema. Que é uma situação que aconteceu em Goiás, em Goiânia mais especificamente. Que eu acho que per capita, Três Lagoas ganha proporcionalmente em per fator... capita, acredito per que capita, Goiânia, né? ela destoa de muito dos lugares. O prefeito de lá, ele procurou a OAB, porque segundo a Associação de Prefeitos de Goiás, disse que ele corria o risco de estar cometendo É uma improbidade, né? uma improbidade. E aí, isso eu achei super interessante da parte desse prefeito. Ele falou, não, eu vou achar uma fundamentação jurídica para eu não ter que cobrar. Ele não queria cobrar. Ele procurou a OAB e a OAB fundamentou Pra que... nem votar. Guarulhos também. Não, mas aí Guarulhos já entrou de outra forma. Eles, Foi revogado. eles revogaram, mas eles estão subsidiando com um imposto que vem da poluição sonora ambiental que o aeroporto causa. Então, Questão do na aeroporto de minha Guarulhos. opinião, é uma passada de pano, porque se esse imposto estava lá paradinho no caixa por uma poluição sonora, era para algum fim. Era uma poluição sonora, então vai investir em algum tipo de coisa para minimizar aquela poluição sonora. Eles estão tirando dinheiro da poluição sonora do avião do aeroporto para pagar a taxa de lixo. Então não revogou, você está pagando, você está desviando do caixa. Mas é engraçado que a fonte zero, você tem recurso, até na fonte zero. É uma né, forma pra de isso. administrar, Aqui. mas ainda acho que ele teria... Mas a gente está discutindo uma cidade que até de repente teria a necessidade de cobrar imposto. Essa que é a questão, a gente não está querendo falar zero imposto. É legal Não, falar isso mesmo, porque tem que assim, ter essa ciência, tem município que não se sustenta. tem município que não tem condição mesmo. Por isso que o marco do saneamento ele existiu por conta disso. Para que aqueles municípios olhem para eles e falar, cara, a gente tem ou a gente não tem. E a partir daí da sustentação financeira. Não é o nosso caso, a gente está muito longe disso. Tanto é que se a gente fazer uma conta hoje, a conta com todo o orçamento, que não acontece hoje, com todo o orçamento, no ano que vem a gente tem dinheiro a mais, já tem sobra no orçamento, se a gente gastar todo o recurso do município. Eu acho que a prefeitura tinha que usar todo o aparato jurídico dela para justificar, procurar mecanismo para responder, seja para o Tribunal de Contas do Estado, seja para a própria União, que falar, no meu município eu consigo subsidiar e não cobrar a taxa do lixo da minha população. Aqui, ó, na matéria do jornal, o Jornal Popular em Goiânia. Prefeito Rogério Cruz, republicano, se reuniu com o presidente da OAB de Goiás. Quer dizer, o cara foi buscar fundamentação jurídica com a categoria que tem, né, o conhecimento para isso. E aí o executivo encomendou isso e aí eles vieram com a resposta. A OAB deu o seguinte: o parecer diz que é flagrantemente inconstitucional um artigo do Marco do Saneamento, por representar uma invasão de competência por parte do governo federal sobre os municípios. Porque é o que o Marco estava falando na live passada. Quando o governo federal obriga o município a criar um imposto, então não precisa de vereador nem de deputado estadual. Vai lá o deputado federal e fala, ó, o país inteiro tem que cobrar taxa de lixo. Cada um conhece a sua realidade. Então aqui eu achei esse prefeito um cara que, tipo assim, não sei se ele é candidato à reeleição, nem estou fazendo campanha para ele, mas assim, um cara que se preocupa em fundamentar juridicamente algo para não tirar, não cobrar mais imposto da população, é um cara que agiu de forma coerente. Agora aqui a gente está vendo o contrário, a gente está vendo um tributo que ainda foi sugerido. Ah, não ia cobrar, como ia ser feito? Não é a questão é que eu sei que tem caixa, não precisava nem ter gastado 1.400.000 para fazer o projeto e nem cobrar dos vereadores ou botar vocês nessa... Um desgaste, né? Desgastaram vocês caíram na... Invasão de competência hoje no cenário nacional... bem complicado. É o que nós mais vê, é invasão de competência. Você vê um Supremo complicado. Tribunal Federal, ativismo, 24 horas para hoje, para o atual governo federal. Então, assim, é complicado. Mas eu, assim... respeito a opinião de todos, juridicamente não é matematicamente, então cada um tem uma interpretação. Eu acredito que o executivo tentou fazer da melhor forma possível, mas acredito que ele mesmo está reconhecendo o erro que houve, porque senão não teria catado a suspensão. Eu imagino que se o servidor tivesse que pagar pelos erros dele, ia ser complicado, pagar 1.400.000 por um erro de um estudo. Mas também assim... Por isso que o imposto é complexo, né? Eu sou da seguinte opinião, o imposto ele só não é mais sagrado do que Deus, né? Mas se o cara tratar o imposto com parcimônia, cuidado, ele não... O dinheiro público ele tem que ter muita responsabilidade, Muita. né? Agora, também nada está livre, né? Desse gasto de 1.400.000 se for comprovado que foi feito de forma errada a contratação de uma empresa para fazer um estudo técnico para cobrança de taxa de lixo. Então, assim, também... minha colocação é assim, eu tendo ciência do que eu tenho no banco de orçamento, eu nem contrataria
boicotaria a empresa porque eu sei que eu posso pagar. Isso que a gente não está entendendo, por isso que nós estamos do lado de cá. Mas eu acho também que até para esclarecer a população, seria muito viável, para ter todas essas respostas, é um membro do executivo. Eu acho que no caso seria interessante o secretário Leonel, ou o próprio prefeito Ângelo Guerreiro, ou o próprio doutor Guzmão. Tá convidadíssimo, qualquer uma dessas pessoas está convidadíssimo. Esse espaço que é o espaço democrático. A gente trouxe na última live aqui o Barbosinha, que foi o indicado do Leonel para tratar desse assunto. Extremamente solícito, muito compreensivo, informação que precisava ele deu, foi um cara super... Mas aberto eu particularmente, como eu disse e volto a dizer, eu sou contra qualquer tipo de cobrança de aumento de impostos para qualquer cidadão brasileiro. E Três Lagoas... por ter uma arrecadação, podemos dizer, muito boa, como vocês sabem, toda a população, eu acho que deveria termos mecanismo de apresentar o subsídio, né, dessa cobrança e não ter nem iniciado. Mas houve a decisão por parte do Executivo de fazer a cobrança e nós, da forma que começou a cobrança, nós do Legislativo tínhamos que tomar providência. E nós tivemos que pedir a suspensão para o prefeito, convencer também, porque cabe a ele também, não é porque o Legislativo pediu lá, vou suspender. Não, o prefeito teve a sensibilidade também de atender, né, o Legislativo, suspender por 90 dias para fazer um estudo, verificar como foi feito e o que pode ser feito para melhorar. E nesse período de 90 dias, nós já conversamos muito lá no Legislativo, nós temos que encontrar uma saída de subsidiar e não voltar mais essa cobrança, nem de R$5. Você está trazendo uma esperança absurda para a população. Hein? Trago e com bastante tranquilidade, porque eu sei que eu vou estar muito empenhado. Eu tenho certeza que não só o vereador Sargento Rodrigues, mas eu acredito que os 17 vereadores, até da oposição, vai estar muito empenhado, juntamente até com o prefeito, por que não, de convencer o prefeito, falar, prefeito, olha, começou uma cobrança, é uma cobrança que causou uma indignação para os seus eleitores, para os seus moradores de Três Lagoas, todos ficaram muito insatisfeitos com a forma que foi feita, e agora cabe a gente corrigir. O que nós... podemos dizer, até por parte da economia da Câmara, pô. Nós devolvemos, vocês sabem que nós devolvemos 11 milhões no último ano. Exato. Só o que nós devolvemos de duodécimo é a taxa do lixo. Foi o que a gente até colocou na entrevista com o Barbosa, quer dizer, só o custo de uma coisa pequena de o repasse da Câmara. Isso eu já falei pro doutor Cassiano Maia, eu sou vice-presidente da Câmara, eu tô no terceiro mandato de vice-presidente. Eu acho que tá quase pedindo música, né? Três mandatos seguidos de vice. Então eu disse pro doutor Cassiano, falei, doutor, nós temos que até tentar fazer uma parceria para, de repente, a própria Câmara subsidiar a metade, quem sabe? Direcionar o dinheiro, como direciona às vezes, porque nós não temos essa autonomia de devolver e falar, isso aqui é para subsidiar o lixo. Inclusive até o que o Paulo Verón falou na última vez, vocês não têm a autonomia de dizer para onde vai, né? Pode só devolver, né? É igual devolver, falou, vou devolver, mas para o senhor fazer uma creche. Não, a sugestão. Você pode sugerir, né? Sugerir, às vezes, num comum acordo, ele atender a sugestão. Como nós devolveu, e nós até sugeriu para fazer alguns investimentos nas áreas rancheiras, pavimentação asfáltica, porque esse pessoal de área rancheira, às vezes o pessoal critica muito, mas o pessoal que tem área rancheira aí, paga tudo imposto municipal. Pouco sabe disso. O cara tem uma área ali no Maresias ou em qualquer outra área rancheira, paga IPTU. Eu acho que a gente, de forma geral, todo mundo paga muito imposto. Então, assim, até sugerimos, vamos levar investimento para esse pessoal aí que sofre tanto, né? Porque até tendo muito investimento no município, então levamos essa sugestão ao prefeito. E nós podemos agora levar a sugestão de repente, a própria Câmara, com a devolução do duodécimo, subsidiar uma parte do lixo. Agora, o que nós não podemos aceitar é da forma que foi. Isso é um fato. Todo mundo está unânime. Se depender do senhor, então, essa taxa não volta. Se o senhor tiver um voto ali dentro, o senhor vota contrário, diferente da votação. Se depender de voto para voltar a cobrar a taxa, eu sou totalmente contra. Isso é contrário. Um fato, eu manifesto para o Executivo. Porque as conversações que existem hoje é de suspensão para 90 dias, readequar valores, né? Readequar valores ou procurar mecanismo, isso da parte nossa do Legislativo, né? Eu ainda não tive uma conversa com o prefeito Ângelo Guerreiro e muito menos com o secretário dele, para tentar discutirmos a questão de subsidiar o lixo. Agora, o Legislativo, que eu converso com todos os vereadores ali, é unânime. Nós temos que procurarmos mecanismo para subsidiar, para não voltar a cobrar, nem que são esses R$5. Porque eu vou te falar, viu, Enio e Marcos, se tivesse feito de outra forma, meu amigo, nós não estaríamos discutindo. Porque a população já está bem calejada em pagar imposto. Se tivesse feito assim, taxa fixa por região. Não, desculpa, não.
Não, discordo. Não, assim, mas taxa em lugar nenhum. Mas deixa, deixa eu falar. Imposto daqui pra frente só pra trás. Lá atrás, quando eles tivessem feito assim, ó, São João, Guanabara, os bairros mais afastados, R$7. Um exemplo. Colinos, R$12. Condomínio fechado, R$15, R$20. Que fizesse um mecanismo, olha só. De divisão social, você tá falando. Isto. Mas, Olha, mas aí tem um e problema. no IPTU também. Mas aí tem um problema sério, que é o seguinte. Não existe imposto sobre para as outras pessoas. Todo imposto, toda conta você joga para frente. Vou te dar um exemplo. Quando foi algumas das sessões, eu vi muita gente falando, não, vamos taxar lá o seu Joaquim lá do Nova Estrela, vamos taxar os grandes mercados. Meu amigo, qualquer pessoa faz o cálculo dele lá, o que ele tem de despesa, o que ele vai ter de lucro. Ele passa a despesa para frente, então vai ser absorvido. E aí, imagina no mercado. A inflação geral depois. Imagina no mercado, Enio. Quando você taxa o mercado produz bastante lixo. Cara, quando você taxa o mercado, e aí é o consumo, que é onde as camadas mais pobres perdem dinheiro, que é no consumo. A tributação brasileira é essa bizarridade. A caixinha do leite já não vai ser mais 5. Porque você tributa, vai pra 5,30. Você tributa então, teoricamente pouca renda cascata, e muito igual quando aumenta o diesel. consumo. Aí você essa taxa vai jogar pro arroz, pro feijão. Quer dizer, aquele cara que mora lá no Carioca vai pagar o arroz. E a gente tá falando de um setor. E tem o setor de serviço, a cabeleireira que gasta água pra caramba, ela vai aumentar no final das contas é assim, ó. É só a normativa da lei vem, eu vou avaliar aqui, cara, Três Lagoas, 15 milhões é 5 dias de orçamento, dá pra eu pagar esse negócio aqui. Segurei, acabou. Assim, o que ficou de argumento também que pegava... Eu só tô falando assim, que não que as pessoas iam gostar. Discussão. Porque eu não gosto de pagar nem R$5 de imposto. Porque a gente já paga tanto tributo nesse país que é uma coisa absurda. Hoje você compra um pacote de arroz, 30%, 35% tá no ICMS, COFINS e por aí vai. Eu só estou falando que daria muito menos desgaste e muito menos conversa se tivesse feito de uma forma taxa fixa e regionalizado por bairro. Porque também fala assim, vamos colocar R$10 para todo mundo, também eu acho que não era justiça, no meu ponto de vista. Porque tem pessoas... que R$10 pesa. Entendeu? Então aí você dividiria por região. Mas o complexo é aquilo, né? Porque já existia um imposto que pagava esse custo. E aí vem uma taxa, que na realidade é imposto... Quer dizer, então é mais um imposto. Eu acho que o marco do saneamento básico, como o Marcos falou aqui no início aqui, isso foi criado para dar mecanismo para pequenos municípios que não conseguem subsidiar o seu lixo. É uma realidade. O cara vai chegar e falar, o seguinte, se não cobrar taxa... acabar com os lixões que tem espalhado. O lance de um município pequeno, muitas vezes, ele não tem renda para subsidiar a coleta de lixo. Aí ele vai buscar recurso no governo federal para pagar a coleta de lixo. Quer dizer, o governo federal vai falar assim, não vou dar mais não, porque agora você tem que cobrar do morador. Sim. E aí, porque ele não tem essa condição. Agora... Aqui tendo é outra história, diferente. Como Três Lagoas tem esse orçamento, podemos dizer um orçamento muito bom para qualquer gestor administrar, por isso que Três Lagoas também é um canteiro de obra, que ninguém faz milagre sem dinheiro, nenhum município. E então eu acho que o momento é do prefeito rever, juntamente com o legislativo, aproveitar que está suspenso, procurar mecanismo legal para que não volte mais. E o senhor não acha que joga contra quando tem um aumento do salário dele no meio do momento que ele está botando uma taxa no meio da história? Olha, o aumento salarial do prefeito, a gente sabe muito bem, eu não sei se vocês têm bem esse conhecimento. Nós estamos perdendo grandes profissionais na área de saúde porque estava travado no teto do prefeito. Estava travado no teto. No caso, os médicos. Médico e tinha outros profissionais também na área de educação, mestrados na área de educação. Então, houve esse aumento do prefeito para realmente destravar o teto do servidor público. Salvo me engano, dá quase 70 servidor público. E principalmente pressão dos médicos. Com os médicos, bons médicos, estão vindo embora. Já houve casos de médico que tem ido embora. Porque não é que ele estava devolvendo, mas estava deixando de receber. Então, por exemplo, eu ganhava 24 mil por mês. Ele já vinha descontado ali 5, 6 mil porque estava passando do teto do prefeito. E então houve esse aumento do prefeito, principalmente para destravar, não é à toa que o aumento do legislativo só pode entrar em vigor na próxima legislatura em 2025. E a gente estava falando de cuidar desses servidores, para não ter essa perca, falando de profissionais de saúde e da educação. Então houve esse aumento, né? E aí o prefeito colocou em vigor para o recebimento deste mandato para liberar o dinheiro deles e houve uma ação. Como vocês sabem, entraram com uma ação e houve um efeito suspensivo. O júri do município recorreu no TJ e derrubou o efeito suspensivo, mas não foi julgado o mérito. Então vai julgar o mérito. Eu espero que tenha um entendimento para que continue assim, para que, principalmente pensando não no aumento do salário do prefeito, nem de secretário, mas pensando principalmente
nos servidores da área de saúde e educação, que são aproximadamente 70. Mas aí, por exemplo, tem questões que pesam, né? Por exemplo, você pegar, por exemplo, Rio Preto, uma cidade que tem... Qual é a população de Rio Preto? Rio Preto, não sei. Bom, vamos pegar Bauru. Maior. Bauru, uns 300 e poucos mil moradores. Quase 400. Quer dizer, o triplo da população de Três Lagoas. O prefeito de lá, a última vez ganha 24 mil. 24 mil, o prefeito de Bauru, uma cidade que tem 3 vezes mais o tamanho de Três Lagoas em população. E per capita eu acredito que não é tão grande. É menor até. Aí o que você tem? O prefeito ganhando muito mais do que o prefeito de Bauru. Se vamos partir do princípio que o senhor apresentou. O salário ele está tendo dificuldade de captar médico ou profissionais de saúde, enfim, porque o salário dele é... Quanto que é o salário do 21 prefeito? mil. 21 mil. Então, esses 21 mil ele não consegue captar médicos para Três Lagoas. Só que Três Lagoas tem 130 mil habitantes, a média. Bauru tem 380, quer dizer, o prefeito de Bauru ele ganha 20 mil, o teto dele, na casa de 20 mil, o teto dele para contratar médico é a mesma dificuldade que o prefeito daqui tem. Só que tem uma diferença, ele precisa de mais médico lá pelo tamanho da população. Como que lá consegue captar esses médicos e aqui não? Como que Rio Preto consegue e aqui não? E tendo 20 mil de salário como referência. Aqui nós estávamos tendo muita dificuldade sobre essa questão do teto que eu falei para você. Como o Bauru faz a forma que eles fazem, eu não sei se talvez tenha alguma forma que eles fazem de captar porcentagem no pagamento do médico. Vamos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de Bauru e vamos manter o salário do pessoal do mesmo jeito. Olha, eu falar bem a verdade para vocês, eu tenho um pensamento, respeito o pensamento contrário. Teto salarial, ele é muito bonito, bruto no Brasil. Qualquer salário hoje bruto, ele é lindo de você ver. Mas você vê uma cidade igual Aparecida Taboada, vocês têm noção, o prefeito de Aparecida Taboada, quantos que ele ganha, o prefeito lá? Ganha mais que aqui. Ganha 30 mil reais o prefeito de Aparecida Taboada. Agora, cada prefeito e cada município julga o seu prefeito, o seu trabalhador que ele tem como representante. Às vezes a pessoa fala que nem eu, hoje o salário de um vereador é 10.200 bruto, 7.700 líquido. 7.700 líquido. A forma e o empenho de cada vereador... Quem tem que não tem penduricalhos mais, não existe mais isso. Né? Quem tem que julgar... não tem mais nada. Tem mais nada. É bico seco. Não tem um litro de gasolina, não tem verba de gabinete, não tem essas diárias que cada um responde pelas suas diárias, até pelas redes sociais, porque hoje é muito bem fiscalizado. Mas ainda fica complexo. A matéria do G1 foi publicada no dia 15/2/2022. A matéria. Salário do prefeito de São José do Rio Preto. O prefeito vai sair de 17.200 para 19.103 reais. Como que esse cara faz esse milagre de captar e de compensar? Quer dizer, lá em Bauru, em Rio Preto, não tem servidor ganhando mais de 19 mil reais. Aqui vai ter... É isso que eu digo. O que eu acho que é questionável é quando a gente começa a fazer esses comparativos. Tipo assim, se cidades maiores, com orçamentos maiores, uma maior população consegue se adaptar a isso, não está faltando um pouco mais de queimar um pouco de fósforo ali nas ideias e tentar achar caminhos, mas ao mesmo tempo não aumentar salário? Por quê? Se eu estou aumentando o salário e cobrando taxa, eu acho que é pedir para a população realmente se indignar, né? Eu acho assim, que nem houve esse aumento aí por causa da questão do travamento do teto do prefeito, né? E aí, no mesmo período, houve a cobrança da taxa. Claro que a população se revolta, fala, um prefeito aumentou o salário para 30 e tantos mil reais. E aí cria uma taxa de lixo, como se diz, não é subsidiar só o lixo, também está subsidiando esses aumentos salarial. Então, a crítica. Hoje, eu acho que, sendo bem sincero com vocês e com a população que nos assiste, eu acho que hoje tem uma parcela da população que a gente não pode olhar por menos. Eu acho que tem que valorizar o salário de todos. Todos têm que ganhar bem. Desde do tratorista do DOS lá da prefeitura, ou uma mulher que faz o cafezinho na prefeitura, tem que ter um bom salário, uma boa remuneração. Agora, cabe, eu sou bem sincero para vocês, a população julgar o seu representante. Se ele merece ter um bom salário, se ele não merece, se ele merece abrir mão do salário. Porque também, como eu disse, tem pessoa que faz sensacionalismo, até na questão do voto na Câmara. Eu falei, você quer votar contra o aumento? Vota contra, mas sobe na tribuna da Câmara e fala assim, eu sendo eleito prefeito, eu abro mão do salário de prefeito. Você viu quanto subir na tribuna da Câmara e fazer esse discurso? Mas aí ele precisa sobreviver, ele precisa pagar as contas dele. Mas a questão que eu coloco é assim, a desproporção do salário. Um professor concursado da prefeitura hoje ganha o quê? 5 mil. O cara estudou, fez faculdade, ganha 5 mil. Se ele tiver os benefícios disso e aquilo, fizer 2 períodos, sei lá, vamos dizer que o cara ganha 10. O prefeito vai ganhar quase 4 vezes mais do que ele? Mas um salário bruto de um salário de um prefeito desse aqui, vou ser bem sincero, a população sai em torno de 20, 21 mil reais. Prefeito numa cidade capital mundial da celulose. Com esse aumento.
Com esse aumento. Líquido, eu falo então, líquido. mas em cidades muito maiores, com rendas maiores, não tem esse salário. Mas aí cabe você... O comparativo é isso, 2 mais 2 tem que dar 4. Eu acho que uma parcela da população também, que se o servidor público, um vereador ou um prefeito pagar para trabalhar, ele se torna caro. Tem pessoas que pensam assim, o vereador está pagando 2 mil para ele ser vereador, ele é caro, tinha que pagar 3. Então, tem muitas pessoas que julgam a pessoa que fala assim, que você tinha que trabalhar de graça, não tinha que ganhar nada. Eu defendo uma remuneração, seja para o executivo ou para o legislativo, que seja um salário digno também, porque você falou, o cara tem que sobreviver, tem muito gasto. Olha, eu particularmente, eu não fico divulgando em rede social. Eu faço um trabalho social porque ser vereador é ser um para-choque da administração pública. Cai tudo lá na Câmara. Passo meu celular para todo mundo, dou meu número para todo mundo. Então, eu tenho um trabalho social que eu ajudo muitas pessoas, só que eu não divulgo em rede social, em nada. Você nunca vai ver eu falar, o Sargento Rodrigues doou uma cesta básica para alguém. Vocês nunca vão ouvir falar isso. Combustível, o mês que eu ando pouco, eu gasto R$ 1.500 de combustível. Esse mês eu andei bem pouquinho, eu gastei R$ 1.500 de combustível. Para de andar de Opala, hein, sargento? Não, mob. Maverick. Obrigado. E eu vou esclarecer a população. Meu mob eu sei que é gasto. Um mob. Esse é econômico. Só que eu rodo, né? Eu pulo 6h30 da cama ali, tomo meu café com a minha família e caio no trecho. Então, cada pessoa julga o seu representante. Se ele merece ter... Agora, vamos ser bem sinceros, não adianta você querer pagar 5 mil e você eleger alguns vereadores que a gente sabe que já passou pela Câmara. Não adianta você também querer pagar 10 mil para o prefeito e você colocar um cara lá que às vezes se afunda o pé numa lama no meio de uma corrupção, no meio de esquema e por aí vai. Mas o que pesa para mim é o comparativo. Porque se você tem cidades grandes pagando 20, não dá para uma cidade pequena pagar 30. Eu acho que a pior coisa no final das contas... 2 mais 2, para mim é 4. Eu acho que no final das contas a pior coisa é o atrelamento. Quando você tem... ele que dá base, você automaticamente empurra ele para cima. Porque você pode ser questionado, porque prefeito é um agente transitório. Eu estou aqui hoje de prefeito, amanhã eu posso não estar. Então por que eu vou colocar um prefeito que a gente não quer? A gente experimentou aquele prefeito, não deu bom. E a gente está pagando esse salário dele, vai ter que pagar até o final do ano. Ele pode fazer um monte de populismo ou um meio de se reeleger e a gente vai continuar pagando esse salário alto do cara. Então quando é atrelado no funcionalismo público, ele é péssimo. Ele é péssimo, porque o funcionalismo público, ele faz um trabalho de carreira, né? Ele estudou, foi lá, tal. Longo prazo. Processo inteiro, ele vai passar muito tempo ali. O prefeito ou o vereador, não necessariamente, a não ser que esteja um vereador de 5, 6 mandatos, como nós temos aqui na Câmara. Mas só aproveitar rapidinho, Kenio, só dizer que a gente convidou todos os vereadores, 100% dos vereadores, tá? Todo o podcast estava aberto para todo mundo, a gente convidou bastante todas as pessoas, né? E, inclusive, alguns deles sequer retornou, mas outros, né, justificaram, outros já tinham compromisso, outros com problema de saúde, quer dizer, é natural, é do processo, né? Aqui é um espaço democrático, a gente vai, de repente a gente vai ter outra oportunidade de falar, mas é bom deixar claro que o convite foi aberto a todos, né? Não, e agradecer ao vereador, porque eu acho que o senhor votou, aí deu suas justificativas, veio aqui e deu satisfação. O senhor pediu o voto para as pessoas e está aqui agora dando satisfação do que o senhor tem feito. Isso é fundamental. Né? Quem conhece o trabalho de vocês sabe que vocês são firmes, que vocês são pessoas independentes, isso é fundamental. Então vocês vêm aqui, perguntam, falam, debate como está cobrando sobre questão de salário do prefeito, sobre cobrando taxa. Isso é fundamental para a nossa população, para o nosso sistema democrático. E eu, como representante da população, tenho sim a satisfação de vir, seja aqui no podcast de vocês, que é um podcast firme, seja em qualquer outro local que a gente é convidado, ir lá, bater um papo, dar satisfação à população e explicar. Aí cabe à população julgar os seus representantes. Agora, só falando, o Marco está em homenagem à Capivara Filó hoje. É isso aí. Pessoal, essas camisetas aqui, como aquela que o Ender está usando, tem outros modelos também de tereré. Se você quiser adquirir, é só entrar em contato com a gente aí na Transgosto que eu quero, então aqui mesmo no podcast tem também para venda. E é isso aí, a gente espremeu o caldo e agora ficou o líquido pro povo tomar. Você tá amargo ou doce é outra história, mas eu acho que é essa a ideia. A gente não tá nem com nenhuma verdade do lado de cá. Isso é importante. É questionar, né? Cara, você está correto, fundamental. Até quero parabenizar vocês dois, porque eu viro e mexe, eu acompanho, eu assisto, e eu acho muito bacana isso aí, essa independência, trazer realmente os representantes que cobrar, ponderar, porque senão só no amém é fácil ser vereador, ser prefeito, mas eu acho, voltando àquele assunto que vocês falaram, bateu bastante, eu acho que questão salarial. Pô, o cara é candidato a vereador, tem até falar, ó, você acha que os vereadores ganham muito? Ó, se eu for eleito 50%, eu vou doar para a entidade tal. Prefeito, mesma coisa.
Mas é igual eu vou dizer, fazer às vezes tribuna de palanque eleitoral é muito fácil. Eu quero ver a pessoa chegar lá e ter que falar assim, ó, eu não voto e se eu for eleito tal cargo, eu abro mão do meu salário de 50%, ou abro de 70%, ou abro do 100%, se ele não precisa do salário. Até fugindo um pouquinho da pauta, eu já comentei isso com o Marco, assim, eu não acho que o salário do vereador em Três Lagoas é algo desproporcional. Até porque se a gente for fazer, o problema que está gerando essa coisa de aumentar o salário do prefeito é que são quantos funcionários públicos aí que estão nessa casa? 60, 70, né? Quer dizer, o cara tá criticando, são 17 vereadores que tem um salário razoável. Mas tem 60 que ganha mais do que o prefeito, proporcionalmente, que a gente está falando. E tem mais que os vereadores. E a sociedade não tem essa percepção. Então é uma coisa também. E eu falo assim, né? Eu dou satisfação do meu trabalho para toda a população. Eu acho que isso aí não é obrigação, todo servidor público. Eu sou um servidor público. Sim, sim. Eletivo, mas sou um servidor público. Sim. Eu tenho que dar essa satisfação à população. Só que assim. Cara, não é o papel do vereador em ajudar ninguém, não é o papel do vereador comprar uma rifa, não é o papel do vereador comprar uma galinhada para muitas organizações de igreja, enfim. Sim. Só que, rapaz, o trem é meio complicado. Eu até falo pro Marcos, o Marcos ainda vai estar lá como vereador um dia, se Deus quiser, e eu vou falar para ele, Marcos, lembra que eu te falei? É complicado você chegar numa pessoa, que nem às vezes você me ajudou pra caramba na campanha. Braço direito do sargento ali firme. Não quero um real do senhor não, sargento, quero representatividade. Aí lá na tua igreja aconteceu um acidente, lá na tua região aconteceu um acidente com um cara de moto, o cara tá precisando de uma ajuda. Aí você chega, sargento, nós estamos movimentando tal, precisava de 100 reais para fazer um movimento, tal. Cara, você fala assim, pô, meu irmão, Enio, eu não vou poder te ajudar não, cara. Tá. Você vai falar, filha da puta, esse vereador, cara. Trabalha pra esse filho da puta de graça. Antes de você ser vereador. Mais ou menos assim. Você tem que falar pra ir atrás dos caras lá que tá ganhando acima do teto do prefeito. Pô, só que a quantidade, quantidade, Marcos, é muito grande. É muito grande de ajuda. Não é uma ajuda de 100 reais, 50 reais isolado ou uma cesta básica. É muitas pessoas que vêm. Então, vai esmagando a gente. E, às vezes tem que saber falar não. Uhum. Porque às vezes tem vereador que chega lá também, até com esse salário razoável que o vereador ganha em Três Lagoas, vamos ser sinceros. O cara sai de lá, o cara entra lá com um e sai com a bicicleta. Então, se ele não sai devendo. Se ele não tiver controle, eu não vou citar nome, mas você sabe muito bem do que a gente está falando. Se a pessoa também não tiver controle, uma gestão da vida pessoal também, ele está enrolado. Mas graças a Deus, nós fizemos um trabalho muito bom no primeiro mandato, saímos de 657 votos, fomos para 1.149, como você falou, terceiro mais votado. Dobrou, né? Bem votado. Trabalho pra caramba, quem me conhece sabe, dou resposta para tudo e para todos, seja no qualquer área que procura a gente. Eu até falo assim, a legislação fala para você legislar e fiscalizar. É muito limitado. Você sabe porque você, como agente político, você tem que fazer isso, mas isso não limita você a fazer no pessoal algumas outras coisas. Porque legislação a gente é muito limitado nos projetos de lei. Fiscalização, você não tem um poder. Eu já fui presidir CPI que nós fizemos aí, inclusive CPI do lixo. Então você não tem... E o cara da Financial não vai lá, não? O cara da Financial não passa lá, não. E eu tô firme, você viu minha cobrança, né? Sim. Eu até falo pra população que está nos assistindo, eu tô arara com essa Financial da forma que está sendo a coleta do lixo de Três Lagoas. Essa amontoação de lixo nas esquinas. Eu falei que nós vamos resolver isso. Não vai pelo amor, vai pela dor. Vocês podem ter certeza disso aí. Isso aí dá bucha mesmo, né? Porque pode dar acidente, pode dar problema, né? Fica amontoando esse lixo, montou aí 8 horas da manhã, eu passo o caminhão meio-dia, cachorro rasga lixo, rasga o saco de lixo ali, fica ali caído na via. Qualquer obstrução na via tem que ter sinalização, isso não é crime do meio ambiente? Vamos lá? Pessoal, gostaria de agradecer a audiência de vocês, gostaria de agradecer ao Sargento Rodrigues. Ele falou aqui algumas coisas e eu só quero retificar, né? O senhor falou que o senhor atende todo mundo e realmente às vezes que eu preciso de alguma informação, eu aciono, assim como aciono outros vereadores também, para algum nível de informação, eles me passam. Então, é um canal aberto, então, obrigado por ter vindo novamente aí e estar trocando essa ideia com a gente, também com o seu eleitorado e com a nossa audiência. Eu que agradeço, Marcos, Enio, parabenizo vocês mais uma vez, deixo um abraço a toda a população. É o que eu sempre falo, conte sempre com o vereador Sargento Rodrigues, a gente está por ali trabalhando temporariamente, até a população nos deixar trabalhar ali, então é através do voto. A gente não sabe do nosso futuro político, mas enquanto eu estiver ali, vou trabalhar 24 horas dedicado à população. Agradeço mais uma vez vocês, estou aberto sempre, quando quiser convidar a gente aí, pode chegar aqui e apertar bem a laranja que nós estamos preparados. E deixa um abraço a toda a população. Obrigado. É isso aí. Isso aí, né? Mais uma vez, só realmente agradecer mesmo a presença, porque defender as suas ideias eu acho que é o principal... estandarte do vereador, né? É isso aí. Do agente político. Pessoal, então é isso. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Valeu.